Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Como vencer influências negativas. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal e também compartilhar esse episódio com os amigos. Dessa maneira a gente consegue então levar os ensinamentos do Mestre Okawa a mais e mais pessoas. Então, por favor, se inscrevam no canal e também compartilhem esse episódio. O episódio de hoje é Como vencer influências negativas, e aqui comigo estão a Karen e a Sayuri. Olá pessoal, aqui é a Karen, eu sou membro da Rap Science e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu também sou membro da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí, obrigado meninas. Bom, o episódio de hoje foi extraído do livro A Mente Inabalável. Eu acredito que a gente vai falar bastante sobre esse livro em outros episódios também, mas hoje a gente focou mais na parte de como vencer influências negativas, ou a gente pode chamar também em termos religiosos de maus espíritos. A gente acaba estando sujeito a influências negativas ao longo da nossa vida, então a gente vai ver como a gente faz para vencer esse tipo de influência. O primeiro tópico é enriqueça sua compreensão espiritual. Quando se luta contra espíritos que exercem influência negativa, é indispensável enriquecer o conhecimento espiritual. Ok, obrigado, Sá. Bom, muitas vezes a gente acha que para vencer a influência negativa, a gente tem que combater ela diretamente. Então, claro, esse é um método bastante viável, você combater a influência negativa. Mas se, por exemplo, através de uma oração, a gente consegue combater uma influência negativa, aqui dentro do templo, a gente chama de Kigan. Você faz o Kigan, você recebe ele, mas você volta para casa e continua tendo o mesmo comportamento, ou o mesmo nível de compreensão espiritual. Esse mau espírito ele pode acabar, pela sintonia de vibração, retornando. Então, na Rap Science a gente busca a força interior e a força exterior. Então, fazer um Kigan é muito importante para você ter a ajuda espiritual. E, com isso, continuar no nosso aprimoramento, que no caso aqui é a questão da compreensão espiritual. Então, se a gente pode falar em termos de nutrientes, a Karen vai gostar, né, da parte nutricional. A gente pode falar em termos de nutriente, você enriquecer essa nutrição espiritual que você tem de conhecimento é uma forma de você combater influência negativa. Porque eu tô achando interessante, é porque assim, né, você falou de força externa e força interna, né? O Kigan seria a força externa, isso, no caso. Dos espíritos guias. Tá, e aí, então, a força interna é uma forma da gente manter aquele estado que a força externa deixou, né? Isso. Então você chega num estado, vamos supor que você está sofrendo influências negativas, tá? E você pede uma prece, então a força externa vai lá, te ajuda e elimina aquelas influências negativas que estão ao seu redor. Você precisa manter aquilo, né? Você precisa manter aquele estado, né? Aquele estado limpo. Então, só que isso vai depender da sua força interna. Isso. Né? Então, por isso, para você saber manter essa força interna, você precisa da sua compreensão espiritual, do conhecimento espiritual. E eu acho que também tem um ponto assim, né, que eu acho que até uma parte aqui do livro o mestre fala, que essa compreensão espiritual ajuda a gente a entender, por exemplo, a natureza dessa má influência ou desse mau espírito. E se você consegue entender como ele funciona, assim, você consegue talvez combater com mais facilidade, né? Ou então se prevenir contra essas influências. Então, acho que também essa é a importância desse conhecimento espiritual, né? Você estudar e conhecer a verdade ajuda você a lidar melhor quando você identificar que você talvez esteja sofrendo uma influência negativa ou tem por perto algum mau espírito, né? Uma coisa que a gente sempre escuta aqui na Rap Science, né? A gente aprende isso e a gente também fala bastante nos episódios, né? Se a gente for voltar nos episódios anteriores, tem várias vezes que a gente fala sobre isso, que é a lei da sintonia das vibrações, né? Isso também faz parte, é um elemento que faz parte do conhecimento espiritual, né? Porque tudo é influenciável. Como a gente está perto do mundo espiritual, que a gente até falou isso em episódios anteriores, se você emite uma certa vibração, ou uma vibração boa, uma vibração ruim, você vai
energias ruins ou energias boas vão sintonizar com o que você está emitindo e você vai sofrer essas influências, né? Então, assim, você só tem a consciência disso se você tem esse conhecimento. Por isso que o conhecimento é importante, porque isso afeta muito a sua vida. Você acha que não, assim, mas muito, em tudo, né? Até as coisas que você vai atrair depois, situações que você vai atrair depois. Isso também é porque você atraiu aquilo, né? Então, por isso que é importante. Sim. Na Bíblia está escrito que a verdade vos libertará. É uma frase bastante profunda, porque, como a Sá comentou, a questão da identificação. Então, se a gente não identifica que tipo de influência a gente está recebendo, é difícil combater ela. Então, para isso você precisa ter conhecimento. No propriamente inabalável, o mestre fala que um mau espírito, uma influência negativa, pode ser comparado a um personal trainer. Porque assim, ele vai bem na sua fraqueza. Então, se o mau espírito, por exemplo, está na nossa fraqueza de ter pavio curto, você identifica que você é pavio curto, você, pelo conhecimento, por exemplo, você estuda os venenos do coração, gana, ira e ignorância. E você vê que a ira é um veneno. E através do estudo, da prática de reflexão, de meditação, de aprimoramento, você identifica que você é irado e você quer melhorar isso. No momento que você identifica estou irado, é quando essa influência negativa ela fica esperta. É igual, bom, é ruim falar, mas rato e barata. Eles ficam no escuro. Uma hora que você acendeu a luz, eles vão embora. Sei lá pra onde eles vão. Eles vão pra casa deles. Por quê? Porque chegou luz. Essa identificação é o ponto-chave. Então, se, por exemplo, vamos usar de novo a questão das palavras. Nossas palavras são muito ruins. A gente fala mal dos outros, a gente reclama, mas pra gente é normal isso. É normal reclamar. Eu sempre fiz isso. E não quero mudar também. A influência negativa ela vai ficar lá. Porque você não identificou que isso é algo ruim. E uma hora que você não sabe, já era. Quem vai mudar? Só a gente muda. Então essa questão do nutriente espiritual, do conhecimento, você sentar a bunda, ler um livro, participar de uma palestra, é isso. É a sua identificação, é você identificar, você saber, você conhecer, e daí então ir para as próximas etapas, que seria combater a influência negativa, mas sabendo quem ela é, conhecendo a sua própria fraqueza. No livro As Leis da Felicidade, o mestre fala que um dos objetivos da nossa existência é se conhecer, é o autoconhecimento. E o mau espírito, a influência negativa, ela vai fazer parte do nosso autoconhecimento. Vai ser esse personal trainer. Não que ele seja bom, a gente quer ficar longe dele. Mas ele vai acabar, como a Karen comentou, pela lei da sintonia de vibrações, ele vai acabar se aproximando de alguma fraqueza nossa. E é com isso que a gente aprende daí. Ou seja, resumindo, estudar é importante. Não adianta só ficar esperando ajuda ou ficar culpando o mau espírito. A gente tem que ter capacidade de compreensão. E esse estudo que a gente fala não é fazer uma prova, é estudar constantemente. Não só a leitura, você ouvir, você ler, enfim. Isso tem que ser um hábito, você tem que ter esse comportamento. É prática também, né? Tem um episódio que a gente fez que o conhecimento é prática. Isso. Né? Tá muito linkado com isso, assim. Por mais que você leia, estude, tal, tem muita coisa assim que acho que você fixa quando você vai aplicar esse conhecimento, esse estudo, tudo isso que você leu e aplica no que acontece com você no dia a dia. Acho que aí que tá a maior prova de que você aprendeu mesmo, né? O cotidiano ele é a maior prova, né, do quanto a gente está estudando e aprendendo a verdade. Sim, sim. E é muito mágico, porque você... que eu tô pensando agora, assim, né? É incrível, se prestar atenção, as coisas que acontecem com você é justamente para você aplicar o que você tá aprendendo, assim, para ver se você de fato aprendeu mesmo, para internalizar aquilo, assim, sabe? Levar isso pra sua vida. É assim mesmo que você fixa. É incrível como essas coisas vão acontecendo, assim, na sua vida. Quando a gente tem a perspectiva espiritual, tudo começa a fazer mais sentido na nossa vida. Quando a gente tem essa perspectiva de que a gente está aqui se desenvolvendo espiritualmente, que tem um significado para o que está acontecendo. Então essa perspectiva ela vem do conhecimento também.
E o mestre usa o termo compreensão, então você aumentar a sua compreensão espiritual é importante também. E isso é a parte chave para a gente conseguir afastar a influência negativa. Então, se tem uma influência negativa que é nível 4, e sua capacidade de combater ela é nível 3, você não consegue combater. Mas se você aumenta a sua compreensão espiritual para o nível 5, você consegue combater ela daí. E aí, lógico, vai vir uma nível 6, como o cara comentou, não para. Não para, mas você vai evoluindo com isso, né? Mas é isso que vai fazer você ser um 3 para um 5. É igual você ir na academia, você quer aumentar o músculo, você tem que pôr mais carga. Então, conforme você treina e pratica, repetição é muito parecido com musculação também, você repete aquilo. Às vezes a gente fica até um pouco irritado, porque está praticando o mesmo ensinamento faz 3 meses e não aprendeu ainda. Mas é por isso, é porque é tensão, aí você tensiona, descansa. A nossa mente é assim também. E é dessa maneira que ela vai se fortalecendo daí. Mas o mestre ele é bem racional no sentido de influência negativa. Como a Sá comentou, a questão de você identificar é importante. E para você identificar, você tem que ter compreensão. Senão você não vai entender. Ou, pior ainda, começa a colocar a culpa no mau espírito ou no mundo. O mundo tá tudo... A gente ouve muito isso. As pessoas estão perdidas, o mundo tá tudo errado, só tem mau espírito por aí. Por isso que eu tô assim. Não é bem assim. Existem mesmo influências negativas, mas ela tá com a gente ou não, quem tá convidando somos nós. Se a gente não convida, ele não entra. Então a questão da compreensão espiritual, ela é bastante importante. Agora no segundo tópico a gente vai falar sobre as preocupações. Então o segundo tópico é: você não se preocupa demais? Preocupações são aqueles assuntos nos quais você pensa o tempo todo. São pensamentos aos quais a sua mente se agarra. Os seres humanos não se preocupam com duas coisas ao mesmo tempo. Embora você talvez ache que tem várias preocupações, na maioria dos casos, todas elas se originam de uma única causa. O que o faz sofrer é um único pensamento ou ideia fruto de sua imaginação. Aquela pessoa está tornando minha vida infeliz. É um único pensamento e pode lhe estar causando sofrimento. Comentários feitos pelos outros também podem fazê-lo sofrer. Ok, obrigado, Sá. Então, esse tópico, a palavra se preocupa demais, acho que esse demais é importante, porque a nossa mente ela foi feita para pensar. Você não consegue ficar o dia todo sem pensar em nada. A gente vai estar pensando em alguma coisa. E a gente está preocupado. A nossa mente foi feita para se ocupar dessa maneira. Mas se preocupar demais é um problema. E isso acaba atraindo influência negativa. Sabe o que eu achei interessante no trecho desse livro? Que ele te convida para uma autorreflexão, né? Porque assim, a gente... vamos pensar assim, a gente tá no dia a dia e a gente tem os problemas, tem as preocupações. O que ele tá falando aqui é que se você for, vamos supor, se você for pegar um caderno lá, uma caneta e listar todas as preocupações que você tem, que a sua mente tá lá pensando assim, e depois você olhar para aquilo, muito provavelmente todos eles têm a mesma causa. Isso que eu achei interessante, ele afirmar isso, assim, sabe? Só que isso é um convite para autorreflexão, né? Não é que ele tá falando aqui, ele não tá dando a resposta para você de qual que é a causa. Ele tá fazendo você pensar, para assim, olha, pensa nessas preocupações que você tem. Muito provavelmente a causa é essa daqui, né? É uma causa só que ele fala, né? É interessante que ele fala assim, muito provavelmente assim você é algum comentário que você escutou, alguma coisa assim, e a sua imaginação é fértil, né? Você Sim. pega aquele comentário e você destrincha ela em vários aspectos da sua vida, assim. Então isso parece que são várias preocupações, parece que é isso, né? Você estava falando, eu lembrei do princípio de Pareto, do 2/8, né? Então, a gente pode aplicar isso nas preocupações, né? Então, se a gente tem 10 preocupações, na verdade, 2, ou até mesmo uma só, que tem valor, e pode ser essa a causa. As outras você pode acabar descartando, elas são secundárias. É igual uma árvore, ela tem o tronco e os galhos. O tronco é a parte central, os galhos são secundários. Pode cortar o galho que a árvore continua em pé. Nossas preocupações, idem.
No livro O Milagre da Meditação, a gente sempre fala desse exemplo, mas é bom a gente retomar. O Mestre Okawa divide nossas preocupações em 3 tipos. Então, um tipo de preocupação é aquela que você pode resolver, um tipo de problema, é aquele que você, com o seu esforço, você resolve. O segundo tipo de preocupação é que só o tempo pode resolver. E o terceiro tipo de preocupação é o que você não consegue resolver. Ou seja, 2/3 das suas preocupações você não tem o que fazer, porque só o tempo vai resolver e a outra você não tem o que fazer. Então, na verdade, de todas as nossas preocupações, só 1/3 que a gente tem que se importar mesmo. 2/3, tchau. Então de 10, 6, 7 você pode jogar fora. Não tem sentido nenhum se preocupar. Por exemplo, uma pessoa que ela vai prestar vestibular. Ela pode... O que ela pode fazer? Eu lembro quando eu estava na época. O que você pode fazer realmente? Você pode criar uma agenda, separar a ementa e estudar. Agora, se você vai estar com dor de barriga ou não no dia da prova, o que você pode fazer em relação a isso? Hoje, nada. Eu, por exemplo, tive. No dia da FUVEST, lá nas últimas questões, me deu uma dor de barriga, meu amigo, que eu chutei tudo. Daí, mas enfim, ninguém perguntou também. Ninguém tá nem aí, né? Que coisa desagradável, né? Você vê, tava sério o negócio, né? Quanto tempo nós ficamos sérios? 16 minutos na seriedade. Olha aí, um recorde. Muito bom. A Sally não bateu palma, hein? Eu também não. Ninguém bateu palma. Vocês estão muito fria hoje. Tá sério aqui. Estamos É sérios. só eu que tô brincando. Muito sério. Que é isso, hein, meninas? Vocês foram mais brincalhona, hein? Não. Vocês ficaram preocupadas com a minha dor de barriga? A gente tá curiosa pra saber o... Não, passei, deu tudo certo. Ah, tá bom. Ah, então. Com sem dor de barriga, era fácil entrar, então. Nossa. Desculpa aí, parabéns. Não, era fácil, não. Eu sou só um caipira de Jundiaí. Então, voltando, na série já tá muito sério, agora eu vou brincar mais também, tá bom? Então, Que isso? você tava... Passou 1 minuto de... Você tá inconformado com o meu comportamento. Daí, então, cada terço dos problemas. Então, o que você pode fazer é estudar, é o que está no seu controle, e nas aulas. Se você vai estar com saúde ou não no dia da prova, só o tempo vai mostrar isso. E se a prova vai ser fácil ou difícil, também não dá pra você. Então, não tem o que ficar se preocupando. Será que vai estar trânsito no dia? Será que eu vou chegar? E a gente se preocupa. Eu lembro que na verdade, a maior parte das minhas preocupações eram esses 2/3, na verdade. Então, não estudava quase nada e ficava imaginando. Será que não sei o que? Será que não sei o que? Será que ano que vem eu vou conseguir estar no cursinho de novo? Mas não dá pra você passar esse ano. Sabe, você fica com aquelas preocupações. Então, eu acredito que seja nesse sentido que o mestre esteja falando. Entendi. E eu acho que é interessante, assim, a gente só ressaltar, né? Porque o episódio é pra... Como chama? Como vencer influências negativas. Eu saí do tema, Sayuri? Não, era só... Só pra voltar no tema principal aqui, gente. Vamos lá. O Gabriel fica falando das coisas. Dor de barriga, fez vestibular. Não era nada disso. Só pra voltar no foco. Não, na verdade eu só ia... como fala... Voltar no foco. Não, assim, ressaltar, né, que a gente, por exemplo, esse tema, a gente tá falando sobre combater influências negativas, isso. E esse tópico é sobre preocupações. Isso. Porque eu acho que igual o mestre fala aqui, essa questão de explicar por que ter tanta preocupação atrai espírito negativo. E eu acho que esse exemplo que ele fala, né, do céu com as nuvens, é bem interessante, porque é isso, né, que como se... essas preocupações fossem nuvens num dia que não deixa a gente ver o sol. Então isso é um estado, que ele fala, um estado mental que atrai influências negativas, né? Só queria fazer assim e falar da... Não precisa ficar desse jeito assim. Não, é sério, porque... Não, bem observado. Bem focado, eu acho. Bem relacionado com o assunto do episódio. Linkando um pouco o que a Sally falou, né? A preocupação, ela abre espaço para você gerar ansiedade, pensamentos negativos, né? Aí você começa, às vezes é um problema tão pequenininho, mas a sua preocupação chega naquele problema pequenininho, o problema fica um monstrão, assim, sabe? Então parece que é uma coisa gigante, assim, é por isso que ele fala às vezes será que não é fruto da sua imaginação? Não é que ele tá subestimando sua preocupação,
Mas é porque às vezes não é tudo aquilo que você pensa, sabe? Tipo, acho que se você colocar se você racionalizar o problema, ele não é tão grande. Mas como você põe a emoção, você fala assim, ai meu Deus, não sei o que, o mundo vai acabar, lá. Aí fica aquela coisa gigante, assim. Exatamente. E aí, como a Sá comentou, o céu fica nublado, você não enxerga mais o sol, e aí que vão entrar as influências negativas. Não é que a gente não tem problema, a gente tem problema, a gente tem preocupação, só que tem um limite, o excesso delas é o problema. Então, você querer entrar no vestibular é um problema, você tem que resolver aquilo, mas o que vai ocupar a sua mente é o que importa. Mas você vai estar ocupado estudando, fazendo algo produtivo, ou você vai estar preocupado com coisa insignificante? Esse é o ponto-chave. Tem a parte significativa e tem a parte que não é. E a gente sofre muitas vezes, como a Karen comentou, por deixar a emoção tomar conta da gente e ficar muito ocupado pelo que não tem significado, não tem motivo para pensar naquilo. Mas se a gente não tem a razão bem apurada, você não consegue distinguir o que é significativo, o que não é, o que é importante, o que não é, o que você consegue controlar e o que você não consegue controlar. Sim. Os maus espíritos, tem um outro livro, assim, que eles falam, né, que os maus espíritos, eles não gostam da ordem, né, eles são desordenados. É isso. Então, assim, eles são atraídos pelo caos, né, pela aquela mente bagunçada e tal. Então, quando a gente fala que você coloca muita emoção naquilo, você começa a criar um pouco de desordem naquilo que está acontecendo, né? Quando você racionaliza, você ordena as coisas, sabe? Você põe ordem naquilo e você vai ver que não é tudo isso. Então, isso também é influência. Quando a gente fala da influência negativa, também tem um pouco a ver com isso, assim. A racionalização, ela leva você à ordem dos pensamentos, você de verdade entender qual que é o tamanho do problema e o que de fato preocupa não é tão grande assim. E isso também faz com que você afaste as influências negativas. Desculpa. Bom, tava Tá no final já, não tem problema. Desculpa. Não. O que você estava falando Da ordem. você racionalizar, né, o problema. Se a gente não... Porque o mundo celestial é organizado. Isso é o que o mestre fala interessante. Lá tudo tem uma sequência, tem um processo, tem uma ordem. Então, como a Karen comentou, a bagunça, a desorganização ou o excesso de negatividade, ele vai acabar atraindo influência negativa. E tinha outro ponto que eu queria comentar. Tem uma frase no Think Big, que vocês estavam falando que não saiu animal. Então vai sair um animal. O javali. Onde mora o javali? Tem uma frase que é: nunca sairá um javali maior do que a montanha. Então, o que significa isso? Isso os caçadores usam isso. Então, porque os caçadores muitas vezes estão caçando, porque é isso que um caçador faz, ele caça. Muito bem observado, parabéns, Gabriel, muito bom. Bom, ninguém vai chamar pra mim, não vai chamar. Hoje eu tô batendo palma pra mim mesmo, entendeu? E tem dia que a gente tá assim. Aí, eles ficam preocupados que vai ser um javali muito grande que pode acabar ferindo eles. Só que eles usam essa frase: nunca sairá um javali maior do que a montanha. Ou seja, não é tudo isso. É um javali só. Não vai sair esse monstro que vocês estão pensando. Então, como a Karen comentou, a nossa vida também nem sempre vai ser esses problemas que a gente acha. Tem uma frase, eu esqueci o autor agora, ele fala assim: minha vida é cheia de dores e sofrimentos, a maioria dos que não aconteceram. Caramba, profundo. Eu esqueci agora quem é o autor. A frase é isso, ou seja, a gente acaba pensando demais, sofrendo demais. Você pega esses 2/3, os problemas que a gente não consegue resolver e que só o tempo vai resolver, é isso que acaba tornando a nossa vida pior. Não é que a nossa vida vai ficar perfeita também se você focar em 1/3 só que você pode resolver, mas ela vai ficar muito melhor. Muito melhor.
E tem também a perspectiva, como que você enxerga isso, que a gente linka também com o primeiro tópico, né, da compreensão espiritual. Esses problemas que geram essas preocupações, elas estão aí para te aprimorar. Sim. Né? Então, assim, elas têm um propósito para estarem acontecendo. Sim. Né? Então, muito provavelmente você tá no seu plano de vida, você passar por aquilo, você aprender alguma coisa com aquilo, e é por isso que ela apareceu ali para você. Ela vai gerar uma preocupação. Faz parte, porque é um problema. Mas assim, pensa por esse lado, assim, ela tá aí para te aprimorar, né? E se você tem uma coisa para aprender e você não aprendeu com aquele problema que o problema passou, vai aparecer um outro parecido. E ele vai continuar se repetindo. Então ele só vai vir disfarçado, põe um óculos, um bigode assim e chega de novo, sabe? Em forma de javali. Em forma de javali. Mas ele vai ser maior que a montanha, entendeu, gente? Deixa eu lado. É verdade. Mas é isso, acho que é pensar, se for linkar com o primeiro tópico, é isso também, né? Compreensão espiritual. Entender que ela tá aí pra te aprimorar também. Sim. Não é pra te judiar, não é pra te condenar de maneira alguma. Porque a vida aqui é limitada. Você tem só algumas décadas pra aprender, vai acabar. Então é bom aprender o máximo nesse período. E tem uma frase, eu sempre, quando é preocupação, eu sempre lembro do Winston Churchill, que foi o primeiro ministro britânico na Segunda Guerra Mundial. Basicamente, foi o Churchill que derrotou o Hitler na Segunda Guerra. Então, imagina o tamanho da responsabilidade do cara. Se ele não combate o Hitler, o nazismo ia dominar o mundo. Basicamente, era essa a responsabilidade que tinha nas costas dele. E a Inglaterra era a última esperança que tinha, por vários motivos. E uma vez perguntaram por Churchill se ele estava preocupado demais. Aí ele falou assim, eu estou ocupado demais para ficar preocupado. Então o que ele fazia? Ele se ocupava com o trabalho, parava de dar desculpa e fazia o trabalho. Ele não se preocupava muito se... Claro, ele tinha a força mental de ganhar, ele pensava em ganhar. Tanto que no discurso dele ele falou, vitória é a nossa única opção. Ele usou essa frase, a gente só tem uma opção que é ganhar. Então ele acreditava nisso e ele se ocupava diariamente buscando evitar. Porque imagina uma pessoa dessa se preocupar, ele tem muito motivo para se preocupar. Mas eu acredito que ele tenha focado nesse 1/3 que ele podia fazer, e que era bastante coisa. Fornecer diretriz correta, fazer discurso correto, manter, enfim, o que ele podia fazer. E o que ele não podia fazer, ele descartava, é um tipo de sabedoria. Sabedoria não é a gente saber ganhar mais. Sabedoria é a gente saber descartar mais. Então é nesse sentido. Beleza. Bom, a gente conversou bastante. Vamos para o último tópico, que é o efeito neutralizador do pensamento positivo. Os maus espíritos não conseguem se aproximar daqueles que são alegres e animados, que não têm apego e cujo coração está cheio de luz, porque ali não há lugar para eles se alojar. Você precisa descobrir rapidamente uma maneira de restabelecer um estado mental claro como um céu azul. Ok, obrigado, Sá. Bom, então a questão do pensamento positivo entra aqui e a gente usa o termo neutralizador dentro do tópico, a gente vai conversar depois o motivo disso. E posso fazer uma pergunta? Pode. Desse pensamento, do pensamento positivo? É uma coisa, eu tenho a dúvida, mas eu também acho que pode ser dúvida dos ouvintes, assim, né? Porque eu lembro de um episódio que a gente falou do pensamento vencedor. E a gente falou assim que acho que você até usou um exemplo de um general que foi pra guerra e ele tinha pensamento positivo e tal. Não levou comida. Não levou comida e tal. E aí morreu todo o exército dele com fome. E o certo seria ele ter um pensamento vencedor. Só que aqui a gente tá falando do pensamento positivo, né? Aí será que a gente pode falar, assim, o que, nesse caso, assim, sabe, se a gente não tá se contradizendo, o que é o pensamento negativo? Desculpa, o que é o pensamento positivo? O que é o pensamento vencedor, nesse caso? Certo. Bom, nesse caso, a gente tá buscando o pensamento positivo como um neutralizador. Então, quando a gente tá no estado negativo da nossa mente, você está no negativo, mas você quer ir para o positivo. Mas nesse intermediário você tem que ir para o neutro. Então, quando você está negativo, você tem que passar primeiro para um estado neutro, para depois ir para o positivo. Então, qual que é a melhor maneira de você ir de um estado negativo para o zero, para o neutro?
é com positividade. Porque se a gente está negativo e pratica a reflexão, a gente começa a se punir. Então, por exemplo, a gente falha numa prova. Você fica negativo. Aí, você pode buscar fazer reflexão sobre o que você errou. Mas se você começar a pensar muito no que você errou, você vai ficar cada vez pior. O que seria o pensamento positivo nesse caso? Seria você reconhecer que você se esforçou, você teve pessoas que te ajudaram, você tem ainda esperança, você tem um lugar para morar, você tem potencial, mesmo que você errou algumas, acertou outras. Esse tipo de pensamento positivo, ele vai levando você para o estado neutro. Só que se você começar a pensar demais positivo, você vai começar a entrar numa zona perigosa, que é você esquecer que você pode errar. Então se você pensa, eu sou muito inteligente e tudo vai dar certo, então eu nem vou fazer a agenda hoje. Eu tô tranquilo, vai ficar tudo bem. Aí você falou, fulano, já estudou hoje? Não, tá tranquilo, a prova é só em dezembro. Eu tô sussa, vai dar certo, vamos lá. Que é o caso do general, né? Do exemplo. Aí o que é o pensamento vencedor? É você colocar essa racionalidade ou esse elemento da reflexão dentro do seu pensamento positivo. E isso é bom quando você está no neutro para o positivo. Agora, quando você está do negativo para o neutro, a gente busca usar o pensamento positivo para você escapar de lá. Entendi. É nesse sentido o pensamento positivo. É igual, por exemplo, um outro exemplo. Você vai fazer uma viagem de barco, você vai cruzar o Oceano Índico. Uma pessoa de pensamento positivo, o que ela fala? Ei, vamos lá, pega o barco, mas e comida? Não, come ar. Tem problema. E água? Não, toma água do mar também. E roupa? Não precisa. Vamos entrar no barco e vamos. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Aí convence todo mundo, entra no barco, morre todo mundo. Uma pessoa que ela tem um pensamento vencedor, ela vai falar, ok, vai dar certo isso. A gente tá fazendo para funcionar. Mas o que a gente vai comer? Quanto tempo vai demorar essa viagem? Aonde a gente tá indo? Quantas pessoas vão? Qual que é o preço do barco? Como é? Isso é o caso, o pensamento vencedor. Então, no caso de influência negativa, é importante você combater ela com positividade, sim. Porque você acaba sendo objetivo. Você faz um balanço, você é mais justo. Então, a reflexão ela tem esse elemento do negativo para o zero, do zero para o positivo. Então, se a gente fica muito na reflexão, é igual você botar o pé no freio. Mas tem que chegar a hora que você tem que acelerar, aí é o pensamento positivo. Mas se você acelera demais, você vai bater o carro. Então você tem que ter esse balanço entre acelerador e freio. E aí dessa maneira, com isso você aplica o pensamento vencedor. Seria mais ou menos buscar o equilíbrio, né? Falando do caminho do meio também, né? Nunca ser o extremo de ter muita positividade e tal, pisar no acelerador com tudo, sair correndo, causar um acidente. Entendi. Muito obrigada, Gabriela. Disponha, espero que tenha sido útil a você foi sim. E aos ouvintes. Então é sempre bom a gente tomar cuidado com a questão do pensamento positivo, porque quem tende mais à reflexão tem a tendência a ser mais negativo, a se punir, a se condenar. E quem é muito focado na positividade começa a ficar egocêntrico. Ou arrogante. Arrogante, essa palavra que eu queria usar. Arrogante. Ou alienado até. Alienado, não sabe o que tá fazendo. Vai dar tudo certo, vamos lá. E não consegue analisar com objetividade o que tá acontecendo. Então, ele também não fica racional, né? Não. Porque ele tá colocando tanta... Talvez assim, a positividade, entre aspas, ela tá meio que mascarando a realidade. Isso. Né? E aí ela não consegue racionalizar, não consegue prever os problemas que ele pode prevenir para conseguir alcançar um resultado bom. Sim. Tem um empreendedor, ele chama Alan Dib, ele escreve sobre marketing. E ele fala que quem é empreendedor tem uma doença que ele chama de esperancite. Esperancite é assim, você abre uma loja num lugar e você fala assim, eu vou vender tênis. Por quê? Porque eu quero, vai dar certo. Você fez pesquisa de marketing se as pessoas lá precisam de tênis? Você fez a pesquisa de marketing da faixa etária das pessoas? Você conversou com elas? Você tem contabilidade? Sabe, esse monte de questão. Quem sofre de esperancite
não, eu sou corajoso, eu sou positivo, vai dar certo. Se você não tem os elementos objetivos, não vai dar certo. Então essa a questão mesmo que você comentou da objetividade, da racionalidade. Não é porque a gente acredita em Deus que tudo na nossa vida vai dar certo e que se a gente ficar rezando tudo vai dar. Não é, tem a questão desse mundo que você tem que superar também. Então a gente tem que ter coerência no que a gente faz. Porque senão vira um outro problema que é gana. Gana é você querer mais do que você pode. E não adianta colocar a culpa em Deus. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu penso positivo e nada dá certo na minha vida. Por quê? Porque não consegue fazer as coisas direito. Tem que admitir que não dá. Então, isso é o pensamento vencedor. É duro, mas a vida é dura. Então, é melhor admitir isso e pensar de maneira correta. A gente não tá falando assim de conformismo, assim, não. Mas sim de objetividade, né? De racionalizar a situação. Sim. Né? Então, não adianta você segurar o mundo assim se você não tem as ferramentas adequadas para isso. Acho que é mais nesse sentido, assim, existe toda uma etapa, assim, pessoas estudaram, escreveram um livro sobre o assunto, assim, então vai estudar, vai ver, é isso, né, ver essas coisas e tal, antes de só ficar assim, não, vai dar certo, não, pô, o que você tá fazendo pra dar certo mesmo? Acho que é isso. O pensamento positivo seria isso, né, quando a gente tem um fracasso, a nossa tendência, claro, é ficar negativo. Mas pensar positivo depois que você teve um fracasso, não é você pensar que vai dar tudo certo. É você pensar que mesmo que você tenha tido um fracasso, existiram elementos que foram positivos ali dentro. O mestre fala, no fracasso existe a semente do sucesso. E no sucesso tem a semente do fracasso. Então, mesmo que você tenha tido um problema, alguma dificuldade, isso não anula o todo. Existem elementos que foram positivos. E aí você sai do negativo para o zero. Aí você tenta de novo. É nesse sentido. O pensamento positivo como é algo muito falado, é muito amplo, a gente tem que tomar cuidado em como a gente aplica ele na nossa vida. Bom, então é isso. O episódio de hoje, então, foi sobre como vencer influências negativas. A gente falou sobre a importância de enriquecer a nossa compreensão espiritual. Verificamos se a gente não se preocupa demais ou se tem problemas que são desnecessários e que a gente acaba se preocupando muito. Aquela questão dos terços, né? O problema que você pode resolver, o que vai ser resolvido ao longo do tempo e o que você não consegue resolver. O que o tempo resolve, o que você não consegue resolver, joga pela janela, esquece e foca no que você pode resolver. E por último, a gente falou sobre o efeito neutralizador do pensamento positivo e conversamos um pouco mais sobre o que é o pensamento positivo baseado na pergunta que a Karen fez. Então agradeço, meninas, tanto a Karen quanto a Sayuri pela companhia e agradeço aos ouvintes também pelo carinho em ouvirem. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal, por terem escutado a gente até aqui. Até a próxima. Muito obrigada a vocês também pela companhia. Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o tema de hoje é Cultive uma mente calma. E aqui comigo está a Sayuri. Oi, Gabriel, olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês para mais um episódio. Obrigado, Sá. Bom, lembrando aos ouvintes que, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem o podcast, de maneira que mais e mais pessoas possam ter acesso aos ensinamentos do mestre Yu Hokawa. Hoje a gente escolheu o tema Cultive uma mente calma, porque é um tema que tá no ar, muitas pessoas falam sobre tranquilidade, e é interessante que a tranquilidade não é algo que você compra, não é algo que você consegue achar por aí, é algo que você adquire ao longo de prática, de condicionamento. E a gente extraiu do livro O Milagre da Meditação, a gente extraiu algumas páginas desse livro, quem tiver interesse também pode adquirir o livro, e a gente vai falar sobre isso hoje. Basicamente a gente vai falar o como ter uma mente mais calma, claro que não dá para falar sobre tudo, mas uma maneira básica, e também sobre os benefícios e os efeitos que uma mente calma
tem na nossa vida. O primeiro tópico é a natureza dos pensamentos desarmônicos. E a Sá, então, vai ler um trecho do livro pra gente. O universo é governado por leis espirituais que têm por objetivo manter o mundo em um estado de harmonia. É um sistema restaurador que faz o universo recuperar o equilíbrio preciso toda vez que ele fica em desordem. Essas leis podem parecer muito distantes de nós, mas de fato atuam diariamente em nossa vida cotidiana, a fim de reequilibrar os pensamentos que estejam desalinhados com a ordem do Criador. Um pensamento ou ação que cause dano a alguém irá gerar uma reação igualmente poderosa do universo. Isso resulta, então, em uma mente dispersiva, desarmoniosa, com sentimentos de exasperação, angústia e sofrimento. Ok, obrigado, Sá. Bom, esse é um ensinamento um tanto quanto profundo. Parece que não está conectado com o nosso cotidiano, mas está bastante conectado, sim. Basicamente, o que o Mestre Cal explica é que a gente pode ir contra as leis do universo ou a gente pode cooperar com elas. Que basicamente é isso. Mas o que é mais interessante é que ele explica que o universo ele é feito de harmonia. Então a raiva, a angústia, a preocupação, elas vão contra as leis do universo. Então a imagem que o Mestre Cal tem, a imagem que ele explica, é um universo repleto de harmonia, de paz. E nós temos uma mente que pode se conectar com isso ou não. Só que essa conexão ou não é nossa escolha. E pela lei da ação e reação, toda escolha que nós fazemos vai ter uma consequência. Então, se nós temos um pensamento desarmonioso, que ele vai contra as leis do universo, pela lei da física, quando você tem algo que vai, uma ação, ela vai ter uma reação também. Então, se o universo é feito de harmonia, e a gente emite um pensamento de desarmonia, raiva, por exemplo, esse pensamento de desarmonia, ele iria afetar a harmonia do universo, e ele ficaria abalado. Só que isso não acontece, porque o universo está o tempo todo em harmonia. Então, para equilibrar uma ação negativa, você tem uma reação negativa no emissor da ação negativa. Então, quando a gente tem muita raiva, muita tristeza, muita preocupação, culpa muitos outros, não consegue compreender, isso a gente está emanando para essa harmonia. E como ela não é afetada, o universo responde para você em forma de tristeza, de angústia, enfim. Basicamente esse é o mecanismo entre a gente cooperar com o universo ou a gente ir contra as leis dele. E eu acho que é interessante que esse ensinamento ele lembra da nossa responsabilidade, né? Porque eu acho que eu sempre pensava muito assim, que eu ser por exemplo, eu sou uma pessoa calma, até que alguém mexa comigo. Só que aí, eu sempre achava então assim, que a culpa de eu estar nervosa não era minha. Eu sempre achava que, lógico, a pessoa me provocou, lógico que eu fiquei nervosa. E não, né? Na verdade, esses estados, né, que ele fala de angústia, sofrimento, desarmonia, muitas vezes tem a ver com o que a gente também tá emanando e a gente não presta atenção. Então, e como você falou na palestra também, né, que não é a gente que vai afetar o equilíbrio e a harmonia do universo. Então a gente tem que ter consciência de que os nossos pensamentos, as nossas ações vão trazer reações, consequências pra gente também, né? Sim. Basicamente a lei da ação e reação, que a gente sempre fala da lei da ação e reação, mas é o que você planta é o que você vai colher, no caso. E no caso de emoções negativas, como você comentou, a gente tem uma tendência de realmente culpar as pessoas ou de se justificar por alguém ter cometido algo com a gente se justifica, achando que é certo falar mal da pessoa ou é certo a gente ter muita preocupação. Mas isso é uma autojustificativa, ela não vai mudar o fato da nossa mente ser negativa. Não é o fato da gente justificar algo que vai mudar a realidade de que você emitiu algo negativo para o universo. E ele vai responder com negatividade, não adianta, né? Ninguém escapa da ação e reação. Então tem a questão, por isso que a gente fala o título é Cultive uma Mente Calma, porque você ter bons pensamentos, você saber a importância que isso tem na sua vida, é algo que leva tempo. A gente tem que cultivar. E na sociedade moderna é cada vez mais difícil
a gente saber da importância do cultivo. Ou de você fazer parte de um processo que vai levar você a um resultado. Como hoje é tudo muito rápido, a paz interior ou a tranquilidade, a calma, a gente pode achar que ela vai ser atingida rapidamente. Então, a gente lê um livro, por exemplo, a gente lê o livro do Milagre da Meditação. Em um dia, 2, você já quer ter pensamentos incríveis. Sim. É verdade, eu acho que é isso que é importante, né? Porque às vezes as pessoas que pensam, as pessoas também, que ser calmo, ser tranquilo é uma característica de personalidade, né? Tipo assim, essa pessoa ela já é mais calma, ela já é da pessoa dela ser assim. E na verdade não, eu acho que é um estado que todo mundo pode atingir com treino, né? Então, você ter uma mente calma vem de uma resolução de você tentar manter essa calma, essa tranquilidade e de treino também, porque não é fácil. Ainda mais hoje em dia que, né, a gente vive cidade grande, você tem muitas pessoas, muitas situações que também vão te trazer algum conflito. Então, cada vez mais, acho que ter esse sentimento de querer ter uma mente calma é importante. E trabalhar pra isso, né? Uma coisa que não vai vir, assim, automático, naturalmente, né? Sim. Quando a gente era mais jovem, eu acho que não tanto. Mas hoje, por exemplo, você pega uma criança, um jovem de 13, 14 anos, pelo que eu observo, a mente deles é muito mais instável do que a nossa pelo excesso que eles têm. Muita informação, ou por não estarem expostos a ambientes que vão proporcionar paz e tranquilidade. Então, como você comentou, primeiro a gente saber a importância de ter uma mente calma. Reconhecer que isso é importante. Por isso que religião é importante. Religião é um local de paz. É uma organização na qual a gente busca tranquilidade. A gente quer encontrar a paz interior. Então, a gente primeiro tem que reconhecer que o pensamento tem efeito na nossa vida. Primeiro você reconhece isso. Como você reconhece? No meu caso, foi experimentando o caminho oposto. Eu experimentei como que a falta de controle dos pensamentos afetou a minha vida negativamente. E aí eu senti essa negatividade e eu falei, peraí, a minha vida não pode ficar desse jeito. Eu acredito que eu posso mudar a minha vida conforme eu mudo o que eu penso. E eu senti daí o efeito positivo. Então essa foi a minha experiência. Mas cada um de nós, das experiências que tem, hora ou outra, descobre a importância de você ter os seus pensamentos calmos. De você ter tranquilidade. Como você comentou, isso não é algo inato. Você não nasce com isso. Claro, tem pessoas que são mais tranquilas. Tem pessoas que aparentemente são tranquilas, mas remoem muito. Guardam muito rancor, e só não expressam, mas acabam guardando. Mas o estado que a gente almeja é de tranquilidade. Pode parecer absurdo você falar de você viver calmo na sociedade que a gente vive hoje, mas é possível sim. É possível você desfrutar de muita paz interior, como você comentou, desde que você pratique. Você se condicione a estar alinhado, a cooperar com a vida. Cooperar com as leis que tem no universo. Você entende que raiva não é algo, não é uma emoção que está conectada com uma lei positiva do universo. Ela é algo contrária. Você está indo contra. Por isso que sofre. E aí você busca ter uma vida mais conectada com essas leis e cooperando com elas. E eu acho que hoje em dia a gente vê que meditação é um tema que as pessoas têm bastante interesse. E eu acho que também isso é meio que também um reflexo da sociedade que a gente vive, né? Você falou que hoje em dia mesmo que a gente tem um estilo de vida que não contribui muito pra gente ser calmo, né? Que as coisas são muito, hoje em dia, muito instantâneas, tudo muito rápido. E faz a gente ver num ritmo bem acelerado. Então, acho que ter esses momentos... Por isso que acho que as pessoas se sentem tão bem, por exemplo, quando vem na meditação. Acho que também foi meu caso, assim. Que eu sempre fui muito ansiosa, assim, e quando eu fui na meditação a primeira vez eu senti tranquilidade. Eu acho que eu percebi que não tinha muito isso na minha vida normalmente. Então é um sentimento forte, assim, né? Que você percebe, aí que você percebe que você precisa, né? Porque acho que quando você tá na correria, você nem percebe, às vezes, que te falta justamente talvez isso, um tempo de silêncio, tranquilidade. Bom, basicamente a gente busca estar alinhado com essa harmonia que existe no universo
e cooperar com ela. E caso a gente saia dessa harmonia, a gente busca maneiras de voltar até essa harmonia e seguir em frente. E o mestre comenta também nesse trecho que não é só... O universo ele é muito justo. Então, se você envia algo de bom para ele, ele vai também retribuir para você com felicidade. Então, quando você, por exemplo, se alegra com a felicidade dos outros, ou você busca se colocar no lugar das pessoas e buscar compreender por que elas se comportam da maneira com que elas se comportam, ao invés de julgar. Isso são pensamentos de altruísmo. Você está indo contra a sua autoproteção e está alinhado com valores mais elevados. Amor, compreensão, tolerância, paciência, generosidade, tudo isso. E se você emite isso para o universo, você vai ter uma colheita boa também. Então não é só a questão do negativo que te rebate em tristeza, mas a questão do positivo que vai gerar felicidade também. Eu conheço uma pessoa, ela é próxima de mim, que reclama muito. Então, mas é bem excessivo assim. E geralmente quando essa pessoa ela tá sozinha, ela tá sempre triste. Então é uma coisa que eu vi com meus próprios olhos, assim, como que quando você joga, principalmente em forma de palavra, muita negatividade, como é que isso rebate em você com negatividade, como você fica triste mesmo, mas você próprio cria essa tristeza. Sim. Assim como nós mesmos podemos criar felicidade na nossa vida. A gente não quer uma vida perfeita, não tem como ter uma vida perfeita, mas a gente pode melhorar muito a nossa vida quando a gente conhece essa lei que rege o universo e que a gente não vai mudar ela. É algo eterno, é algo que a gente não consegue nem entender. Sim, eu acho que... E como você falou, né? Acho que a gente sente... No fundo a gente sabe as coisas que são boas, que são ruins, né? Que esses sentimentos... Falar coisas ruins, falar mal das pessoas... Isso traz pra gente um sentimento ruim. Porque no fundo a gente tá conectado, né, com o universo. Então, quando a gente tá contribuindo por uma coisa que vai pra harmonia dele, a gente se sente bem, tipo, Sim. naturalmente, né? É um bom teste a gente analisar como a gente se sente quando a gente tá sozinho. Assim, quando não tem ninguém perto, não tem ninguém elogiando, não tem nada. Você tá sozinho. O que você pensa? Deve ser... Se quando você tá sozinho, você se sente feliz, você se sente angustiado, você se sente triste, como você se sente nos momentos de solidão. Inclusive é uma prática, eu esqueci o tipo de meditação do budismo tradicional, eles fazem isso. Você fica sentado alguns minutos, 30 minutos, você não faz nada, você só analisa o que você está pensando. Você só deixa os pensamentos aparecerem e aí você vai analisando. Você não faz nenhum tipo de julgamento, você fica um espectador. Você fica olhando, observando com a sua mente, deixa ela alerta e vai vendo o que você está pensando. Isso mostra boa parte da nossa mente, como que ela tá. Por isso que a solidão ela é importante. E aí, caso eles estejam desalinhados com essas leis, você busca trazer os seus pensamentos mais próximos da harmonia do universo. Por isso que religião é importante. Estudar os ensinamentos é importante para você conseguir reverter os seus pensamentos, você conseguir se alinhar com as leis do universo. Uma vez que você cooperou com elas, você se alinhou com elas, um caminho de felicidade vai ser aberto para você. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida muito mais feliz, com certeza. A gente vai agora então para o segundo tópico de hoje, que é a melhor maneira para eliminar pensamentos negativos. A mente, na realidade, é incapaz de abrigar dois pensamentos independentes ao mesmo tempo. Isso significa que um pensamento negativo não será capaz de permanecer caso um positivo esteja presente. Este princípio mostra que, quando um pensamento negativo se instala, como se fosse um prego enfiado numa tábua de madeira, será mais fácil removê-lo se você bater outro prego, um pensamento positivo, bem em cima dele. Ok, obrigado, Sá. Pois é, como dizia o William James,
quando você tem um pensamento negativo e você tenta combater ele de frente, você tenta eliminar ele, ele aumenta. Não adianta querer parar o pensamento negativo. Ele só vai aumentar. Eu não sei por que é assim. O William James também não explica. Mas enfim. A melhor maneira de você combater um pensamento negativo é com um pensamento positivo. Ou seja, é uma substituição. Em vez de você ficar focado na negatividade, você busca inserir positividade ali. Como o mestre comenta nesse exemplo, você tem uma tábua e um prego fincado nessa tábua. Você pode tentar tirar esse prego, que é possível, mas vai dar muito trabalho, porque você tem que, enfim, já fez isso aí? Não? Você pega a parte de trás do prego assim, ó, você fica mexendo, enfim, dá muito trabalho. Ou você pega um outro prego, bate em cima e o prego que tava lá, ele sai. Então, essa é a ideia. Essa é a analogia que o mestre Okawa faz. Um exemplo que a gente pode citar é, por exemplo, a gente tem muita raiva de alguém porque uma pessoa causou um dano na nossa vida. Ela, por exemplo, uma pessoa falou mal da gente pra alguém, enfim, ela causou algum dano. E aí, a gente tem muita raiva dessa pessoa e não consegue parar de pensar nisso. Você fica com raiva, muita raiva, assim, você fica por muito tempo. A raiva é um sentimento negativo. E quanto mais você quer tirar essa pessoa da sua cabeça, mais ela vai ficar. Ela não vai sair. Esse pensamento ele vai ficar cada vez mais doentio. Então o que você tem que fazer? A gente quer trocar um pensamento negativo por um positivo. Então, ao invés da raiva, você escolhe a compreensão. Então, em vez de pensar no quão coitado você é por ter sofrido uma crítica ou alguém ter falado mal de você, você busca entender por que essa pessoa se comporta dessa maneira. Será que ao longo da vida dela, alguém já criticou ela e ela infelizmente age dessa maneira? Será que quando ela foi criada pelos pais, os pais dela ensinaram que ela tinha que falar mal dos outros? Será que ela tem um complexo de inferioridade? Será que, por exemplo, você tem alguma habilidade melhor do que ela e ela se sente inferior e o único jeito dela se sentir bem é falando mal de você? E aí, você busca entender essa pessoa. Se você não consegue diretamente, você pode conversar com pessoas que conhecem ela, para entender como ela é. Você conhecer o background dessa pessoa. E aí, quando você está nesse processo de compreensão, de buscar entender, a raiva, ela some. Então, ela some sem você combater ela. Sim. Você não tentou combater de frente, que não ia adiantar muito. Não. Né? Esse é um exemplo que a gente tem dessa troca. E isso, assim, é algo incrível. É impressionante como a sua mente fica tranquila quando você busca fazer essa troca. Porque, assim, é uma luta. O nosso dia a dia, ele é uma luta. Você pode colocar numa folha, mais e menos, pensamento positivo e negativo. Não é que a gente vai ter uma vida só com pensamento positivo. A gente vai ter os dois. Só que o balanço entre eles é o que importa. Porque como a gente está nesse mundo tridimensional, nós estamos sujeitos à negatividade. Não é que é errado você ter pensamento negativo, mas a permanência dele é errada. Tem uma frase no budismo que é: um pássaro passar em cima da sua cabeça não é um problema. Um problema é ele formar um ninho em cima dela. Sim. Ou seja, o problema não é ter um pensamento negativo. O problema é a gente ficar com ele. Muito tempo, né? Eu achei interessante o exemplo que você deu, porque dá pra ilustrar mais, né? Eu acho que essa questão por exemplo, do pensamento. Porque quando você lê assim, você fala, tá, aí eu tô pensando negativo. Aí eu tenho que pensar numa coisa boa porque é difícil, né? Que às vezes a gente fica com um pensamento fixo negativo e pra tirar da cabeça, aí você pensa, que tipo de pensamento, né? Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Tentar, às vezes, ver alguma coisa que tá te preocupando, alguma coisa que tá te incomodando por um outro ponto de vista, Sim. né? Porque eu fico pensando isso, que eu tinha mania de ser muito preocupada. Então, por exemplo, assim, meus pais tinham saído pra algum lugar e demoravam muito pra chegar. Aí já começava a pensar assim, mas será que não aconteceu isso? E aí começava a virar um negócio que vira tipo uma bola de um neve, monte né? de... E aí, no final,
às vezes você se preocupou à toa, às vezes não, tipo... E a gente tem uma tendência, às vezes, isso já ir deixando as coisas cada vez mais dramáticas, tipo, trágico. E você acha que tentar pensar esse que seria o outro prego é você, tipo, parar e falar assim, não, pensa racionalmente, né? Porque eu acho que o que acontece quando você começa a ter muito pensamento negativo é que começa a ir pra um lado muito emocional e você vai perdendo o controle. Aí você fica muito ansioso e quando vê já tá, tipo, descontrolada a sua mente. Né? Por algo que, na verdade, é pequeno, né? Uhum. Sim. Tem o Norman Vincent Peale, ele tem uma prática que é bem interessante. Ele sugere que a gente faça uma lista de todos os pensamentos que trazem bem-estar pra gente. Uhum. Você escreve. E aí você, toda manhã, você acorda, você lê e você pensa naquilo. E toda vez que você tiver algum pensamento negativo, você lembra dessa lista de bons pensamentos. E aí, porque quando você escreve, o trabalho mecânico de você escrever, ele facilita a memorização. Uhum. E quando você relê várias vezes, você vai encurtindo isso no seu subconsciente. Então, eu acredito que essa seja a melhor maneira de você condicionar os seus pensamentos positivos. Você faz uma lista e toda manhã, logo que acorda, você pensa positivo. Porque esse momento que você logo que acorda é importante para o nosso subconsciente. Uhum. E como eu comentei em outros episódios, antes de dormir, só lembrar o que foi bom. Então, aí você começa a condicionar a sua mente para ela ser mais focada na felicidade. A gente escolhe o que a gente pensa. Essa é a maior felicidade do ser humano. É poder ter a escolha de pensamento. Uhum. E essa é uma prática interessante. Você colocar os pensamentos que lhe trazem conforto, que lhe trazem tranquilidade, numa lista. Eu, por exemplo, sempre que eu tô preocupado, eu tô ansioso, eu tô com medo, eu lembro que eu sou discípulo de Alcantari. E ele vai sempre me proteger, ele sempre vai me dar uma chance. Uhum. E então eu acredito nesse amor que ele tem por mim e pelas pessoas. E aí quando eu penso em Alcantari, é como se fosse um óleo assim, sabe? Que ele unta. E aí aquela negatividade, aquele medo, ele vai apagando assim. Aí toda vez... Então isso é algo que eu sou condicionado a fazer. Então toda vez que eu tenho medo ou alguma coisa, eu lembro dele. Porque tem uma frase que ele fala assim, né? Alcantari, ele é o bom pastor. Ele é o professor da humanidade. Nossa, eu achei impactante essa frase. Então, eu penso nessa existência aqui. Não é um Deus punitivo, é um Deus que ele protege a gente, ele ajuda a gente. Aí eu lembro disso, eu acho que esse é o pensamento mais forte que você pode ter. Que envolve a nossa fé, claro. Mas você acreditar, primeiro... ter esse tipo de... Claro, cada um... Esse é o meu caso, né? Cada um de nós tem pensamentos diferentes. Aí é da livre-arbítrio de cada um. E também lembrar que nós já conquistamos bastante coisa na nossa vida. Mesmo que a gente tenha falhado hoje, não quer dizer que no passado a gente não tenha acertado. Você tem um balanço também na sua vida de tudo que você fez de bom. Esse tipo de pensamento, ele vai te estabilizando. Uhum. Ele vai te deixando tranquilo. Então, realmente, como a gente comentou, levar a sério o que a gente pensa. A prática que a gente sugere é essa mesmo, de você ter uma lista clara quais pensamentos te fazem bem. Você anota e pensa naquilo 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E quando você menos perceber, você vai estar, de maneira natural, você vai estar pensando de maneira positiva, de maneira tranquila. Uhum. Eu achei interessante. Porque então, quando você tem um pensamento negativo, né, alguma coisa que você quer, aí você já recorre a esses pensamentos. Como tá listado, é mais rápido. Porque se eles não estão organizados, você tem que ficar buscando o pensamento. Mas se você tem uma lista ali com 5 que te fazem bem, você consegue combater bastante negatividade com 5 pensamentos positivos. É como se fossem armas que você tem para combater a negatividade. Tem um que eu tenho nessa lista também, é uma frase do Abraham Lincoln, que é: sem maldade com ninguém, com bondade para todos. Então toda vez que eu penso mal de alguém, eu lembro dessa frase. Ou seja, você não precisa... Se eu penso mal de alguém, eu não preciso ficar desesperado querendo tirar esse pensamento da minha cabeça. Ou, pior, ficar me punindo porque eu tô tendo aquele pensamento. Eu penso nessa frase e,
como a gente que é discípulo do Mestre Okal, a gente tem o hábito da reflexão, que é 5 minutos por dia, 10, para você pensar nos seus pensamentos, palavras e ações. Nesse momento, eu busco analisar o que está gerando essa negatividade e busco mudar isso, melhorar. Mas ao longo do dia, você pode viver muito mais tranquilo quando você tem pensamentos positivos. Principalmente os que você tem mais afinidade, não tem um padrão. É uma boa dica. Obrigado. É uma prática. Sim. Então acho que é importante a gente conseguir ter essa consciência de que você querer eliminar o pensamento negativo vai dar errado. Primeiro, o mestre fala, tudo começa pelo saber. Você primeiro sabe isso. Não adianta querer eliminar pensamento negativo. Ele só vai aumentar. E você busca, então, fazer o contrário. E isso é condicionamento, é prática. Como a gente comentou no título, cultive uma mente calma. Você também tem que cultivar bons pensamentos. Cultivo é um processo. Você planta, você nutre para você colher. Então é importante respeitar também esse processo de mudança. E aí eu acho que é interessante esse autoconhecimento em relação a gente, né? De saber as coisas que faz bem pra gente. Eu, por exemplo, quando eu tô triste, alguma coisa assim, eu sempre tenho os meus livros que são os meus livros preferidos. Eu sempre pego pra ler, porque eu acho que de alguma forma, tipo, te acalma, te traz um pouco de volta pra uma condição mais tranquila, né? Sim. Então... a leitura nesse caso ela é fundamental. Tem o filme que é o Louco e o Gênio Louco. Daí nesse filme é muito interessante que é uma história real, né? O louco, ele tá no hospício. Mas assim, ele taxam ele de louco, mas ele assim, porque ele é muito inteligente, ele na verdade deixam ele louco, né? Bom, quem quiser mais assistir o filme. Aí tem uma frase desse quando ele tá no hospício que é assim: que as palavras criam asas que me levam para outro mundo. Então as palavras têm esse poder mesmo, de quando você tá negativo, você lembra as palavras de uma pessoa que você admira. Por exemplo, o Mestre Okawa, você tem na sua cabeça o que ele diz, você estuda constantemente, e aí rapidinho você muda, você se alinha com a verdade, e isso te liberta do sofrimento, da dor e da angústia. Aí, mesmo você estando sozinho, não tendo ninguém falando nada pra você, você consegue controlar a sua mente com essa prática. Então a leitura, foi bom você ter citado, ela é fundamental. Você grifar os livros, você ler o mesmo livro várias vezes, até isso incorporar mesmo na tua alma. E aí isso começa a fazer parte de você daí. Bem ilustrado, Sá. A gente parte agora pro terceiro tópico, que é os benefícios de uma mente calma. O que você prefere escolher quando uma pedra é atirada em seu lago mental? Ficar olhando as pequenas ondas se formarem e crescerem até virarem ondas maiores e agitadas? Ou prefere detê-las e fazer com que se acalmem e a água volte à tranquilidade? Obrigado, Sá. Então, mais uma analogia, que é a questão da gente imaginar a nossa mente como se fosse a superfície de um lago. Então, claro, uma mente tranquila, como se fosse a superfície de um lago, bem calma, bem tranquila. Só que, quando a gente sai pro dia a dia, a gente encontra pessoas, a gente, enfim, vai trânsito, várias situações que acontecem, é como se atirassem pedras nesse lago. E aí, lógico, essa superfície que está calma e tranquila, ela vai oscilar. E só que o problema não é ela oscilar, porque se alguém joga uma pedra num lago, ela vai oscilar, não tem como. Você não consegue blindar aquilo. Mas o tempo que demora para voltar no estado de tranquilidade é parte do nosso aprimoramento. É aquela frase, o que as pessoas fazem é responsabilidade delas. Mas como você reage a isso, é sua responsabilidade. E eu acho que quando a gente tenta viver de acordo com essa filosofia, a gente não fica tão à mercê das outras pessoas, né? Porque se eu pensar assim, não, o que elas fizeram é responsabilidade delas, mas agora como eu vou reagir? Tipo, você pode até ficar nervoso na hora, Sim. porque na hora que acontece, não tem jeito. É inevitável. Né? Você fica estressado, fica nervoso, mas o que você vai fazer depois, aí já seria a nossa escolha, né? Exatamente. E eu acho que viver
né, o nome do tópico é Os Benefícios de uma Mente Calma, é justamente porque muitas vezes eu acho que a gente tem a sensação de que na hora que acontece a gente fica muito nervoso, a gente fica muito abalado, e muitas vezes a gente toma, tipo, ou fala coisas que não queria, ou toma alguma atitude, ou faz alguma decisão no momento que depois você para e fala, nossa, se eu tivesse parado 1 minuto sentado, talvez eu tivesse tomado uma decisão melhor, talvez eu não tivesse feito isso. E às vezes é questão de, assim, tipo, de segundos, Sim. assim, tivesse segurado um pouquinho, porque acho que a gente tem muito essa tendência de ser reativo, né? De deixar, quando a pedra cai, já fica abalado demais, e aí as ondas vão ficando maiores. Sim. Trânsito é assim, né? Você vê, por exemplo, infelizmente tem pessoas que andam com arma no carro, por exemplo. Aí bate no carro do cara, ele sai e atira na outra pessoa. Pô, se você para 10 segundos, você não vai atirar em alguém. Sim. Então, realmente, essa reatividade, ela é bastante preocupante, na verdade. Ela chega a níveis absurdos mesmo. Então, o Jim Rohn, eu sempre falo do Rohn, mas ele é uma pessoa que ele é muito... como é que se pode dizer? Ele fala muito da autorresponsabilidade. E esse é um dos... Na verdade, é outro assunto, mas sim... As pessoas que enriquecem, todas elas têm um senso de autorresponsabilidade muito forte. Pessoas que culpam os outros, elas nunca enriquecem. Isso é a primeira característica de uma pessoa rica. Ela tem autorresponsabilidade. Riqueza financeira mesmo, dinheiro. Mas claro, isso é outro assunto, mas a gente vê como que a questão da autorresponsabilidade ela impacta a nossa vida. Então, o que é ruim de acontecer é, por exemplo, a gente fica irritado e começa a se culpar. Então, por exemplo, eu sou membro da Rap Science, eu estudo os livros, eu faço meditação e alguém me xinga, eu fico bravo. É claro que você vai ficar bravo. Você é um ser humano. Pode ser que em algum momento você consiga não se irritar mesmo, mas o normal é ficar bravo. Não é porque você estuda o ensinamento. Eu que vivo de religião, pratico isso 24 horas, eu fico bravo. E eu não tenho vergonha de falar isso. Porque é uma reação natural minha. Só que o como eu faço para me acalmar, ou o tempo que eu levo para me acalmar, muda devido ao aprimoramento. Então a gente não tem que ser perfeccionista também, nesse sentido. Você sente os benefícios de uma mente calma sem se punir. Você pode, e é no seu tempo, não tem um tempo certo. E aí você começa a tomar a decisão melhor. Por isso que é importante, como você comentou no início, condicionar a nossa mente à tranquilidade. Porque quanto mais você condiciona ela, menos tempo ela volta para ser tranquila, para ser calma. É igual a agulha de uma bússola. Você tem que imantar ela. Se você não imanta, ela não aponta sempre para o norte. Tem que ter um imã ali. Quando você vai acostumando a sua mente à tranquilidade, você vai imantando ela. E ela cada vez mais fica acostumada. É uma questão de hábito, uma questão de costume. Eu aprendi muito a questão do hábito, do costume, quando eu estudava japonês. Na verdade, como o japonês é um idioma muito difícil, você não aprende os caracteres, você se acostuma com eles. É diferente. Então, de tanto ler, de tanto escutar, claro, nos passos certos, nos níveis corretos, você respeitando cada nível, você faz isso de maneira repetida, com perseverança, com esforço direcionado na maneira correta, porque se você se esforça de maneira errada, dá errado, você tem que se esforçar de maneira certa. Chega uma hora que você acostuma. É impressionante, não dá para explicar. É o que o Sócrates falava, a importância que nós nos tornamos o que nós fazemos repetidamente, que são os nossos hábitos. Então, quando você, igual no japonês, você se acostuma a ler kanji, que é 3 alfabetos, kanji, hiragana, katakana, você se acostuma a ler eles, uma hora você entende. Não dá para explicar. O mecanismo por trás até tem explicação. Mas a mente calma, idem. Você não precisa ficar explicando, por que será que eu tô calmo? Você tá calmo porque você se acostumou. Viver dessa forma, né? É um costume. É engraçado mesmo que, por exemplo, tem uma pessoa conhecida que eu acho... é uma característica que eu admiro. Porque, por exemplo, assim, quando eu tô atrasada, eu fico
muito... Agitada? Sabe quando você já começa a ficar afobado, porque aí você sai correndo. E essa pessoa não, ela tipo, não importa, tudo bem, não é bom chegar atrasado, não é isso que eu tô querendo dizer, mas mesmo que às vezes ela tá corrido o tempo, ela faz tudo com calma, sabe? Vai fazendo as coisas, Sério? arrumando as coisas, tipo, como se tivesse no horário normal. E acho que é uma coisa que eu admiro porque acho que é muito diferente de mim, né? Então acho que esse viver de uma forma calma é uma coisa que a gente se acostuma, né? Sim. Esse ritmo, assim. E eu acho que, como você falou, é uma coisa que... algo que a gente busca praticando e também vai exigir da gente uma paciência com a gente mesmo, generosidade, né? Porque não é assim, comecei a meditar hoje, comecei a ir no templo, agora vou ficar calmo. Não, vai vir muitas situações que vão acabar abalando a gente tem que continuar persistindo. Né? Sim. Exatamente. Bom, é isso. Hoje a gente falou sobre a natureza dos pensamentos harmônicos, sobre a melhor maneira para eliminar pensamentos negativos e também sobre os benefícios de uma mente calma. Espero que tenha sido útil aos ouvintes. Quem quiser saber mais, é só ler o livro O Milagre da Meditação. É um livro excelente, bem simples. O mestre explica de maneira bem fácil. E tem também outros podcasts que a gente gravou relacionados à tranquilidade e à paz interior. Então agradeço aos ouvintes pelo carinho e pela paciência em ouvirem. E agradeço também a Sá pela companhia e pela paciência em me aguentar. Eu estava comportada. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos.